Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma lição, a nossa lição 11. O título dela é Sou do Brasil. Antes de começarmos, vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, que possamos ter disposição para aprender cada vez mais e mais da Sua palavra. Que o Senhor abençoe cada um de nós, cada um que está ouvindo esta mensagem. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Vocês já devem ter visto, ouvido falar, ou através da televisão, ou mesmo de pessoas ao nosso redor, né, falando dos políticos. O que eles fazem de errado? Dizem assim, o Brasil não tem jeito, político não presta, né? Mas a Bíblia nos ensina qual é a nossa atitude diante disso. Será que nós devemos continuar falando mal? Não, a Bíblia ensina que não. Então, vamos falar das autoridades que nós temos na nossa vida. Primeira autoridade que nós temos é o prefeito, né? Aquele que governa a nossa cidade. Vocês se lembram o nome do prefeito aqui da nossa cidade? Aqui em Campinas, quem governa a nossa cidade é o prefeito Jonas Donizete. Graças a Deus, sabiam que ele é um crente como nós? Muito bem. Depois, acima do prefeito, nós temos o governador. Vocês se lembram o nome do governador aqui do nosso estado? Do estado de São Paulo? Não? O governador se chama João Dória, né? E por fim, nós temos o presidente do Brasil, né? Eu acho que o presidente do Brasil, vocês sabem quem é. O Bolsonaro, né? Na atualidade. Então, essas autoridades, elas foram instituídas por Deus, né? A Bíblia nos ensina isso. Vamos ler lá em Romanos 13:1, o que diz sobre isso. Está escrito lá: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Veja então, Deus é que está no controle de tudo. Ele é que permitiu que essas pessoas, como o prefeito, o governador e o presidente, fossem eleitos. Foram as pessoas que elegeram, mas tudo sob o controle de Deus. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer alguma coisa por esses governantes? Podemos? Sim, nós podemos. Vamos ler em Timóteo 2:1. O que a Bíblia nos ensina a fazer a respeito das autoridades que governam o nosso país. Está escrito lá: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor dos homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha aí. Então, a atitude que nós temos que ter, né, diante das autoridades que governam o nosso país é a oração. Isso todos nós podemos fazer, não é mesmo? Tirar um tempinho ao longo do dia, no começo do dia ou à noitinha, e orar, não só pela nossa família, pelos que estão ao nosso redor, mas também pelas nossas autoridades. Sabe por quê? Continuando esse versículo aqui de Timóteo,
No 3 está dizendo assim, que isto é bom e agradável a Deus. Olha aí, Deus se agrada da nossa oração. Então, se nós devemos ser obedientes e obedecer às nossas autoridades e, além disso, orar por elas, para que o nosso país vá bem. Sabem, crianças, além de tudo, no Brasil existe uma lei, uma super lei, que fala sobre os direitos da criança e do adolescente. Essa lei está escrita lá na nossa Constituição, e que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança tem o direito, de ser cuidada, de ser amada, mas também ela tem o dever de ser obediente aos pais, obediente às autoridades. Então, olha que coisa boa, né? Então nós temos o nosso direito protegido por lei, né? O direito da criança, ele é protegido por lei. Vamos agora ouvir o versículo da semana. Essa semana foi a Luísa que recitou o versículo, que decorou o versículo. Vamos ouvir e eu espero que ele fique gravado, na sua memória, no seu coração, para que ele seja o nosso norte, Vamos então, Luísa? Oi, pessoal, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Salmo 19:14. Tchau, gente, tchau! Bom, crianças, para encerrar, vamos fazer mais uma oração? Obrigada a Deus pelo que o Senhor nos ensinou, que devemos respeitar e orar pelas nossas autoridades. Que o Teu Santo Espírito esteja sempre nos lembrando de fazer isso. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, até a próxima, hein?